aí, galera? Beleza? Tenho certeza que sim. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Vamos começar nossas aulas de direito aqui do ano de 2020. Pretendo todos os dias de 2020 falar de direito com vocês aqui no canal Eliel Miranda. Se inscreva, curta, compartilhe para que a gente possa fazer esse trabalho e mais pessoas possam se aproveitar. Uma vez que você vá tendo a noção geral do direito, vai ficando muito fácil. Direito à língua portuguesa, nós aprendemos desde cedo. É fácil. Hoje, é até pejorativo chamar um advogado de rábula, mas antigamente os rábulas eram aquelas pessoas que estudavam sozinhos e conheciam a lei. Então, vale a pena. Vamos começar pela Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, Decreto-Lei 4657, de 4 de setembro de 42. Este decreto, hoje, Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, pois ela foi alterada, essa legislação, em 2010, porque até 2010 era chamada de LIC, Lei de Introdução ao Código Civil, de 1916. Aí o Código Civil foi alterado em 2002 e começou a vigorar em 2003, o novo Código Civil. E essa legislação foi alterada em 2010 para não mais chamar Lei de Introdução ao Código Civil, mas sim Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. E são importantíssimas as premissas que trazem esta lei. Eu vou pontuar uma ou outra com vocês para que vocês comecem a se situar no campo do direito. Lembrando que nenhum conhecimento é isolado. Você tem a parte das ciências, de repente, humanas, você tem ciências biológicas e todas têm a sua fronteira com o direito. Tanto que, se nós quisermos entender direito, tem a parte histórica, o contexto, tem a parte política, sociológica, filosófica, mas vamos dar um norte e com certeza a gente vai conseguir conversar muito bem sobre o direito. Falando sobre a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, o artigo 1º fala quando que uma lei começa a valer. Então diz assim, olha, salvo disposição contrária, ou seja, se nenhuma lei disser diferente do que está dito aqui, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Então o trâmite todo da lei, ela foi publicada, se a lei não disser nada, 45 dias depois de publicada, ela começa a valer. Mas pode ter, isso chamado de vacatio legis, o tempo de vacância de uma lei, pode ser diferente, como foi o caso da nova lei de abuso de autoridade, que vai começar a valer dia 5 de janeiro de 2020. Ela foi publicada no dia 5 de setembro, Lei 13.869, nova Lei de Abuso de Autoridade. A vacatio legis dela, trazida pela própria lei, foi de 120 dias. Então, setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro. 5 de setembro, 5 de janeiro começa a valer. Então, se a lei não disser nada, 45 dias. Se disser, vai ser o prazo que trouxer. Então, isso no artigo 1º. E vem depois falando sobre. Mas vamos passando que eu quero pontuar o que é mais importante nesses 10 minutos de aula aqui. No artigo 2º diz, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue. Ou seja, uma lei surge para valer até que, de repente, o contexto social mude. Porque é assim que surge uma lei, Tem um fato, esse fato é valorado pela sociedade, então o fato acontecendo, o valor da sociedade em relação a esse fato, e depois surge a norma. Eu sempre dou o exemplo da bebida. Antigamente as pessoas bebiam e dirigir seus veículos causavam acidentes, mortes, e a sociedade começou a valorar esse fato. Dirigir embriagado causa morte, isso é ruim, valor. Aí surgiu uma norma que não podia beber só um pouquinho. Depois continuou causando morte dirigir com uma pequena quantidade ingerida de álcool. E aí a sociedade disse, não, isso não pode mais. E aí acabou, qualquer pouquinho de álcool hoje não pode nada. Tanto é uma infração ao Código de Trânsito e dependendo da quantidade ainda ali auferida, vai ser crime. Aferida. Com uma quantidade aferida vai ser crime. Então, fato, valor e norma. O artigo 2º diz assim, olha, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Então, a lei ela vai valer até que alguém diga, olha, agora o contexto mudou, o valor é outro e surge uma nova norma. E essa nova norma, ela vai substituir a anterior. Então, artigo 1º, tempo, que começa a valer uma lei, que é entrada em vigor. No artigo 2º, fala até quando vai durar, até que outra lei surja. No artigo 3º, e esse sim é assim, o ponto nevrálgico, O artigo 3º diz assim, ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não conhece. O que é se escusa de cumprir a lei? Ou seja, eu não posso dizer, eu não vou cumprir a lei porque eu não sei o que está escrito na lei, eu não sabia que ela havia sido publicada, que ela existia. Ou seja, ninguém se escusa de cumprir alegando que não a conhece. Ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. É a presunção de que todos tenham conhecimento da lei por conta do princípio da publicidade. Então, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro traz no artigo 3º que ninguém pode alegar ignorância da lei. Todo mundo tem que conhecer.
No artigo 4º diz, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Por quê? Pelo Código de Processo Civil e o próprio Código de Processo Penal, pela própria Constituição Federal, uma vez que o caso é levado ao juiz, o juiz não pode dizer, caramba, não tem lei aplicável. Então, por isso que no artigo 4º diz, quando a lei for omissa, ou seja, a lei não versou sobre aquela situação, o que o juiz faz? E aí tem tanto a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Quando fala em analogia, é você pegar um caso que é tratado por uma lei semelhante a esse caso que você está tratando. Aí você tenta aplicar aquela legislação aplicada àquele caso semelhante, na analogia. Quando você fala em costume, não é um costume contra a lei. É um costume que você acaba tendo no seu inconsciente que aquilo é correto, que aquilo é devido. Então, não é um costume que vai contra a lei, né? É um costume que as pessoas têm como obrigatoriedade. E aí diz, na parte final, os princípios gerais do direito, que são princípios, por exemplo, dar cada um o que é seu, aquelas noções que nós temos que nutre a própria existência da lei. Então, os princípios gerais do direito, ao lado dos costumes e da analogia, serve quando a lei não falar sobre o caso, quando a lei for omissa. Então, aqui é a omissão da lei. No artigo 5º, fala na aplicação da lei, então, já tem a lei. O juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Por quê? Quando você vai aplicar uma lei, o juiz tem que pensar nisso. Mas eu estou aplicando e ela está chegando aos fins sociais que se destina essa lei para o que ela foi criada? Porque não pode causar injustiça a aplicação de uma lei. Então tem que pensar no porquê foi feito, qual é a mens legis, a vontade do legislador. E também, obviamente, não só os fins sociais, mas as exigências do bem comum, porque a ideia do direito, a ideia de justiça, é uma ideia de ajuste, de dar a cada um realmente o que é seu. No artigo 6º fala, a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico, o direito adquirido e a coisa julgada. E aí, no parágrafo 1º diz, o que é ato jurídico perfeito? O já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Então, o que é ato jurídico perfeito? Tinha um direito, você preencheu os requisitos, teve o direito adquirido naquele instante, nem que a lei mude. A lei vigente à época te deu aquela guarida. Por isso que fala que, quando diz ato jurídico perfeito, consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Tinha uma lei e foi consumado. Então, ato jurídico perfeito. Quando fala no parágrafo 2º, consideram-se adquiridos assim os direitos que seu titular ou alguém por ele possa exercer como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecida inalterável arbítrio de outrem. O que é? Então, quando você fala já adquiridos aqueles direitos, você iniciou na égide de uma lei e terminou sobre a égide daquela lei. E desse jeito, né, na égide daquela lei, aquela lei vigente, você adquiriu aquele direito, ninguém pode se opor, porque foi já, segundo aquela legislação da época, o direito adquirido, ninguém pode se opor a ele. E a coisa julgada, quando fala no parágrafo 3º, chama-se coisa julgada ou caso julgado, a decisão judicial de que já não cabe mais recurso. Tem a vara local, depois tem o Tribunal de Justiça, tem o STJ, o STF. Passou todas as fases, as instâncias, ou não passou todas as instâncias, mas você não recorreu no tempo certo, ou seja, já não cabe mais recurso aquela questão que está sendo discutida. Tá bom? Então nós vimos os 6 primeiros artigos da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Vimos sobre vacatio legis, quando vale uma lei, quando, pelo princípio da publicidade, todos têm que conhecer uma lei, quando a lei for omissa, na aplicação da lei, e também sobre o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. São conceitos importantíssimos. Eu falei em 10 minutos, mas cada item desse dá para falar por horas, se trouxesse uma doutrina pesada. Depois convido vocês para continuar além da lei, vai falar sobre, no artigo 7º, sobre a questão de fim da personalidade, em caso de morte, de herança, depois vai falar sobre estrangeiros, casados com brasileiros, e aí vai até o final da lei. É uma lei curta, mas vale a pena que a gente dê uma olhada aí nesses 30 artigos, tá bom? 4 de setembro de 1942 era a Lei de Introdução ao Código Civil, hoje é Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Muito aplicável ainda e é importante que nós conheçamos. Perfeito? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, deixe seus comentários para que a gente possa continuar esse trabalho que faremos aqui no canal Eliel Miranda. Amanhã, ou depois, eu falarei sobre um grupo permanente de estudo
que eu farei com as pessoas que assistem estes vídeos pelo WhatsApp. Perfeito? A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Estamos juntos.